Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Eu hoje tenho o prazer de ter como convidada a Maria Mendes Larsen, que é professora de Pilates e gestora de um estúdio de Pilates cá em Portugal e em Londres. Olá Maria, muito grata por teres aceito este convite, já andava atrás de ti há algum tempo para fazermos esta entrevista. Obrigada, Patrícia. É um enorme prazer em estar aqui presente no teu projeto, do qual eu tive a oportunidade de rever nos últimos dias e de me inteirar do trabalho que tens feito em diversas áreas que são bastante interessantes, e sinto-me orgulhosa de ter sentido que o método Pilates poderia fazer parte deste teu projeto e desta tua intenção. Sem a menor dúvida, eu acho que o método de Pilates, por tudo aquilo que acarreta e pelas transformações visíveis que uma pessoa tem no seu corpo ao longo do trabalho que faz, se o trabalho for consistente, faz todo o sentido trazer aqui a este programa, porque eu acho que é uma ajuda absolutamente fantástica para as pessoas em termos físicos e não só. Mas o Pilates foi, no fundo, criado ou desenvolvido pelo Joseph Pilates nos anos 20, 1920 e pouco, certo? Exatamente. A história do Joseph Pilates, portanto, ele nasceu em 1880, faleceu no ano em que eu nasci, em 1965. Ele essencialmente está ligado, enfim, aos protagonistas, aos grandes inovadores do início do século XX, em termos de movimento e de treino físico, e aquilo que, enfim, que ele deixou como legado foi essencialmente desenvolvido a partir de 1920 em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Apesar de eles ter uma história por trás relativamente interessante, acho que toda a gente conhece, ali com alguns mal-entendidos no meio. Eu tive, já agora acho que aquilo que poderá ser interessante nós fazermos aqui também é desmistificar algumas das ideias, das noções que estão ligadas ao método e que não são verdadeiras. Eu tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com 4 dos professores de primeira geração, chamados Elders, já que o método foi passado por linhagem, inicialmente, e aprendi com estes 4 Elders com quem eu trabalhei que a própria morte do Joseph Pilates nunca foi anunciada e explicada corretamente. Basicamente, ele era uma pessoa completamente obcecada com o seu próprio corpo, teve alguns problemas de saúde que obrigaram a velha maneira germânica a autocorrigir-se e a autotreinar-se de uma forma rígida, coisa que ele fez através de exercícios que lembram um bocadinho hoje o Wim Hof e o Iceman, com as experiências que ele faz com o gelo. Portanto, o próprio Joseph Pilates criava todo um ambiente propício ao treino que ele fazia fisicamente a ele próprio. Muito rapidamente, devido às circunstâncias, penso eu, da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, que foi o que o levou a emigrar para os Estados Unidos, e quando ele esteve, portanto, em campos de prisioneiros em Lancaster e na Isle of Man, ele dedicou-se a estudar o próprio corpo e a trabalhar como treinador físico das pessoas que lá estavam. Essencialmente, essa obsessão que ele tinha pelo corpo e que o levou a ser o primeiro modelo do mapa anatómico dos anos 20, é uma informação interessante que a maior parte das pessoas não conhece, levou uma vida onde ele, de uma forma relativamente programada, foi construindo uma metodologia à base de exercícios construídos inicialmente no chão, porque ele era treinador físico da Polícia de Hamburgo e da Scotland Yard, e portanto o treino que ele fazia era muito baseado naquilo que sabia na altura sobre a ginástica sueca, o yoga, na altura ele era, portanto, contemporâneo também do Moshe Feldenkrais, portanto ele teve a oportunidade de absorver técnicas diferentes de treino, que ele depois, numa fase posterior, e aí já num ambiente de estúdio
fechado, conseguiu então ligar a todo o equipamento que faz parte daquilo que é chamado hoje e conhecido como sendo o método Pilates tradicional. Já agora, para desmistificar um bocadinho a fase final da vida dele, que é algo que a maior parte das pessoas desconhece, ele faleceu, penso eu, com um enfisema pulmonar, e era uma pessoa bastante saudável, e toda a metodologia que ele desenvolveu com os exercícios estava sempre ligada ao conceito que ele tinha de saúde e à forma como ele achava que as pessoas no dia-a-dia deviam viver a sua vida ao ar livre, terem atenção às posturas ergonómicas no trabalho, o tempo que dedicavam no seu dia-a-dia a caminhar ou a estender a coluna. Portanto, era de facto algo muito inovador, foi muito inovador para a época, e penso que ainda hoje há conceitos ligados ao método que definitivamente são tão inovadores que são até mal entendidos. Ainda não entendidos, enfim, pela maioria das pessoas ligadas à área da saúde física. Sabes que é interessante, que a ideia que eu tenho é que o Joseph Pilates era um man ahead of his time, ele era muito inovador, era um homem progressista, não é? Ou seja, ele inventou um método que passado 100 anos cada vez se usa mais, mas que na altura era uma coisa completamente fora da caixa. Exato. É curioso o que estás a dizer, Patrícia, porque ainda hoje uma das grandes bases do método é entender o corpo, entender a morfologia do corpo, perceber o que é que a morfologia traduz em termos de desequilíbrios e a partir dessa avaliação, dessa acessão, encontrar os exercícios corretivos para serem administrados da forma mais correta possível para a pessoa em questão. E ainda hoje nós lidamos com questões, como tu sabes, com a profissão que tens e com a experiência que tens, ainda hoje esta interdisciplinaridade que existe em várias áreas não só é mal compreendida, como é mal acompanhada pela maioria dos médicos. E já na altura, portanto, ele tinha a preocupação naquilo que eu chamava The Studio, que era o estúdio que ele criou no edifício onde o New York City Ballet residia, ao qual ele chamou The Studio, onde ele prometia à porta, com um placar, que ali, através do alinhamento, se corrigiam pés, joelhos, ancas e coluna. Portanto, sem dúvida, a man ahead of his time. E é muito interessante, porque os próprios, daqui a bocado já vamos ter a oportunidade de ver um pouco umas fotografias que se prepararam, mas os próprios aparelhos que foram criados para a prática do Pilates em estúdio também são extremamente específicos na forma como trabalham e corrigem a estrutura do corpo. E eu acho isso também fascinante, porque não é só, eu acho que as pessoas também têm uma ideia um pouco errada, não sei o que é fazer pilates, é uma bola, é um colchão no chão e é mais ou menos como yoga, que é aquilo que as pessoas pensam que é. Exatamente. E só quem entra num estúdio de pilates como o teu, por exemplo, há vários, não é? E que percebem que há um aparelho específico para cada função que nós queremos desenvolver e, no fundo, corrigir no corpo. E isso é extremamente interessante. Exato. Nós podemos agora, talvez, focar-nos um bocadinho nisso. A questão da bola é curiosa, porque uma das lutas diárias que eu tenho com a maioria das pessoas que aparecem com a prescrição para fazer pilates, através de médicos, fisioterapeutas, enfim, profissionais de saúde, liga sempre o pilates à bola. E é curioso porque a bola foi descoberta pelos americanos nos anos 70 e absorvida para o fitness através de um fabricante italiano de brinquedos e foi adotada pelo Pilates por ser um equipamento, um acessório proprioceptivo. Como sabe, o método Pilates é, de facto, um método de treino corretivo, neuromuscular, ou seja, é um método que através do alinhamento, através do posicionamento rigoroso que tem, incentiva o recrutamento muscular correto. Portanto, o nosso target é
targeting the right muscles for the right muscle function. Portanto, nós queremos, através do posicionamento rigoroso, acionar os músculos certos para os movimentos certos, de forma a reduzir os mecanismos de substituição, e para isso utilizamos um equipamento que, na sua origem, é de facto, e eu já vou explicar porquê, um equipamento extremamente proprioceptivo. O equipamento proprioceptivo aciona em nós um biofeedback em termos de posicionamento, através da utilização dos nossos sentidos, que corrige não só a forma como nós nos posicionamos, dando-me informação a mim se eu estou corretamente posicionada, através, obviamente, da ajuda do professor, que acabam por ser os meus olhos no início, e depois, finalmente, vou automatizar, de acordo com os neurologistas, 10.000 repetições para poder automatizar o movimento de uma forma automática. Vou automatizar todo um programa de movimentos que são o mais fiel possível aos planos de movimento que nós fazemos no nosso dia-a-dia, flexão para a frente, extensão, rotação, flexão lateral e todas as variáveis que existem de movimento, e que, tendo em conta que a minha articulação principal é a minha coluna, e o método baseia-se no alinhamento da coluna, portanto eu tenho que pensar que todo o meu mindset é feito através do alinhamento da minha coluna, e eu vou experienciar todos os exercícios através desse centro. E com o feedback que eu tenho desse equipamento, e que pode ser, obviamente, a bola suíça, eu vou ter o feedback da forma como eu estou, então, a executar esse exercício. Portanto, os exercícios, nós podemos talvez mostrar uma imagem do estúdio. O exercício é feito... Espera aí, que eu vou mostrar já. Espera. Que foi desenhado pelo Joseph Pilates, portanto todo o equipamento que nós vamos visualizar agora foi desenhado pelo Joseph Pilates, portanto ele é foi reconhecidamente um grande engenheiro, desde, enfim, os reformers que são constituídos por carruagens móveis, onde eu tenho pontos de apoio e onde eu trabalho em cadeia fechada, portanto com feedback e pontos de apoio que me permitem, num sistema unilateral, eu conseguir coordenar os meus membros superiores e inferiores, até uma cadeira onde eu não tenho nenhum ponto de apoio praticamente, com um pedal onde eu faço exercício para cima e para baixo, e, portanto com contrações excêntricas e concêntricas, até ao Cadillac, que é esta cama que nós aqui não conseguimos visualizar com muita clareza, e que aqui nesta imagem está no centro, que é, enfim, o favorito dos fisioterapeutas, porque é um equipamento que, não tendo, enfim, o feedback que tem o outro equipamento, consegue, através dos attachments, da rollback bar, da push-through bar, das cordas, das molas, posicionar o corpo de forma a que eu consiga, com muito rigor, não só executar movimentos acompanhados com o feedback das molas, que têm essa resistência variável, como isolar articulações e posicionar o corpo em oposição ao movimento que eu tenho que criar. Ok. Esta é a visualização do estudo Pilates, e depois, obviamente, com uma série de acessórios pequeninos, como nós conseguimos ver aqui no canto esquerdo, de pranchas de equilíbrio, discos, corretores de coluna, onde eu me posiciono sentada e onde eu consigo obter o alinhamento ideal para o meu corpo, e todo um tipo, enfim, de professores silenciosos, como nós lhes chamamos, para eu então, no acompanhamento desses exercícios, poder criar memória do que é sentir a minha coluna alinhada, do que é o meu range of motion, o meu plano de movimento correto. Certo. Tu normalmente tens um plano, isto é um pouco aquilo que nós falávamos há pouco, não era? Da introdução de uma avaliação de Pilates? Exatamente. Em que consiste então este programa? Tendo em conta então que nós vamos fazer um programa que é totalmente dedicado
à pessoa em questão, mesmo trabalhando em grupo, nós temos que saber quais são as particularidades que estão ligadas a esta pessoa, se tem uma escoliose, se tem dores, se há algum desequilíbrio nos membros superiores e inferiores, se eu tenho um lado da coluna que é mais prominente do que o outro, se tenho uma crista ilíaca posteriorizada ou anteriorizada, se tenho, enfim, tendência para ter mais força de um lado do que outro, seja qual for o desequilíbrio, todo o equipamento que nós temos no estúdio permite-nos, através de uma avaliação postural, como esta fotografia que aqui temos, que é engraçada, até chega a ser um bocadinho artística, e por isso é que eu a escolhi, em que nós então, no barrel, chamado barril, me inclino então para a frente, faço uma flexão para a frente e consigo perceber, enfim, qual é o meu mapa anatómico, não é? E como é que eu, através das fotografias que o professor me mostra e da apresentação então que nós fazemos, daquilo que nós estamos a visualizar, conseguimos então que a pessoa perceba qual é o objetivo do trabalho que vai ser feito no estúdio. Bem, esta pessoa até nem está muito desalinhada. Não, esta pessoa não está muito desalinhada. Eu escolhi mais esta fotografia por achá-la bonita, de facto. Nós temos aqui algumas fotografias a seguir. Posso passar? Podes passar. Pronto, é que aqui dá para perceber o desalinhamento. Exatamente, em que nós, através da imagem, depois enfim, com mais alguma precisão, de algum ponto que nós queiramos fotografar com mais detalhe, podemos então, passo a passo, ajudar a pessoa a reconhecer ou a ver aquilo que nós estamos a visualizar. Portanto, esta é uma flexão para a frente. Normalmente conseguimos detectar aqui uma escoliose com alguma facilidade e perceber se ela é torácica, se ela é lombar, em C, em S, conseguir perceber qual é o comprimento dos membros superiores e inferiores, já no próprio bem-estar, na execução do próprio exercício, do posicionamento, conseguimos perceber se a pessoa tem muita flexão, se tem pouca flexão. Posso avançar? Avança mais um bocadinho para vermos aqui, pronto, aqui temos uma imagem da morfologia das cristas ilíacas posteriores, não é? E nós referimos um bocadinho a ela como se fossem duas montanhas, e ao mostrar a imagem à pessoa em questão, ela fica a perceber provavelmente porque é que há às vezes algum desequilíbrio nos membros inferiores. Depois vê a imagem que tu tens a seguir, pronto, nesta flexão para a frente, claro que ficamos a perceber quais são os planos de movimento da pessoa e como é que ela os executa, se os executa com facilidade, sem dor, onde é que existe mais dificuldade. Portanto, aqui conseguimos ver uma flexão para a frente, onde se vê nitidamente ali um encurtamento torácico lateral do lado direito. Consegues vê-lo, não é? Sim, consigo, bem. Exatamente, para uma pessoa que tenha um olho trinado é relativamente simples, para outra que não o tenha, não deixa de ser interessante, porque passa a ser, na verdade, um guião que é utilizado para nós não só escolhermos o exercício, mas também para os podermos modificar de acordo com a habilidade do aluno, e é aqui que vem então a experiência do professor desempenha um papel muito importante, porque de acordo com a experiência que eu tenho e com o know-how que eu tenho, eu vou então ensinar, imagina uma flexão para a frente, mas tenho que descobrir uma forma de o fazer, de forma a que a pessoa se sinta bem e de forma que eu consiga, com a progressão, fazer com que a pessoa se alinhe e vá descobrir o seu posicionamento ideal, não é? Exato, e aquilo que é interessante é esta imagem dos pés, que muitas vezes, eu por experiência própria, quando há uma perna mais curta do que outra, que não seja o que nós chamamos um curto verdadeiro, não é? Que o comprimento do fémur é mais pequeno, isto normalmente tem a ver também com o desalinhamento da zona da bacia, do sacro, das ancas. Sabes, Patrícia, eu tenho muito cuidado com esta parte da avaliação, eu e a minha equipa. Eu chamo sempre a atenção ao facto de que nós não podemos afirmar
de que tem o fémur ou a tíbia de um lado mais comprida do que a outra. Isto normalmente é feito por um médico com medições rigorosas. Mas aquilo que é relevante para nós é que definitivamente a maior parte das vezes tem a ver com uma assimetria na região pélvica. Sim, sim. Não é? E normalmente vai-se refletir, com a experiência que eu tenho, num trabalho que tem a ver então com a estabilidade pélvica e com a preocupação que nós temos em ensinar a estabilizar a bacia para poder aprender a mobilizar os membros inferiores com segurança, e a fortalecê-los e a alongá-los, e ao mesmo tempo a criar todo um repertório que permita à pessoa que no seu dia-a-dia, que aquela diferença, que aquela assimetria, que muitas vezes reflete, como tu sabes, em desconforto lombar, consiga, através de um fortalecimento abdominal, nomeadamente os oblíquos e os abdominais profundos, minimizar esta diferença, não é? Sim, sim, sim. Mas é interessante, porque aqui é uma diferença que se vê e até na própria orientação dos pés, não é? Eles não estão os dois abertos da mesma forma. E é muito interessante esta tua avaliação, que eu própria já a fiz, numa altura da minha vida que eu não conseguia mexer este braço direito, se bem te lembras, e nós trabalhámos durante alguns meses a minha cintura escapular e nunca mais tive problemas. Mas eu fiquei um bocado em choque com a minha primeira avaliação, que foi exatamente no barril. Também fizeste comigo? Que eu estava completamente disfuncional, mas só para terminar esta parte aqui da avaliação ainda há mais uma imagem, que é esta, que também é interessante. Esta imagem, Patrícia, normalmente, uma aula de todas as nossas sessões tem a duração de 55 minutos. E uma avaliação acaba por ser um bocadinho forçada em 55 minutos e normalmente nós fazemos o alongamento do bíceps femoral, o posicionamento da bacia em tração, que é o que está a acontecer aqui nesta imagem, com o push-through bar, um bocadinho para também tirar a dúvida se ao posicionar a coluna corretamente e a bacia corretamente, eu consigo que o alinhamento dos pés seja um bocadinho mais simétrico. Nós normalmente fazemos para perceber se realmente há muita discrepância ou não. Isto, por acaso, esta senhora em causa tinha exatamente a ver com uma situação dessas, em que foi necessário, devido também aos pés, porque ela tem tanto quanto me lembro, tinha os pés pronados, e como tu sabes, os pés é uma das minhas áreas de fascínio, porque eu comparo sempre os pés, enfim, à fundação de um edifício. Se nós tivermos um edifício que não tem a fundação correta, o edifício nunca vai estar direito. O corpo é exatamente a mesma coisa. E por isso é que eu digo que o Joseph Pilates, no início do século XX, ao ter a preocupação em anunciar a atenção que ele dava aos pés e a avaliação que ele fazia aos pés e todo o repertório que existe do footwork, nos vários pontos de apoio, na extensão e a flexão da anca, com a coluna no reformer, definitivamente vai traduzir a importância que realmente os nossos pés têm no nosso alinhamento. Se é que há espaço, e no meu estúdio isto é definitivamente um requisito, toda a minha equipa está orientada para, na avaliação, prestar bastante atenção aos pés, questionar o conforto do calçado e tentar perceber na avaliação de que forma é que os pés estão a influenciar a postura da pessoa e que tipologia de postura nós estamos a lidar e de que forma então é que a morfologia do pé vai então influenciar todo o design, se lhe quiser chamar, da tíbia, do joelho, do fémur, a forma como ele encaixa na bacia, como é que a bacia está em relação à coluna. Porque isso também vai definir o equipamento onde eu também vou trabalhar esta pessoa e o feedback que eu quero que ela tenha para ela poder criar memória e corrigir-se, não é? Claro que sim. Maria, falando em pés, vou fazer aqui um gancho. Tu foste bailarina profissional e foi o balé que te trouxe ao Pilates ou uma coisa não tem nada a ver com outra? Definitivamente foi o balé.
Eu penso que a minha história é muito, muito comum no mundo do Pilates. A maior parte das pessoas de Pilates que eu conheço e que enfim, que fizeram uma carreira relativamente séria no Pilates e com paixão e com interesse em especializarem-se em áreas diferentes, são normalmente pessoas que ou vieram da dança, ou que tiveram, portanto, uma experiência ligada à dança, ou que tiveram, de alguma forma, uma experiência ligada a uma área desportiva, mas ao nível profissional, onde tiveram que utilizar o seu corpo como instrumento de trabalho e, através desse processo, desenvolver consciência e desenvolver paixão, preocupação, X-ray vision e interesse em projetar isso numa área uma área interdisciplinar e que pudesse ser aplicável, obviamente, a todos os tipos de coluna, a todos os tipos de pessoas com experiências diferentes. Portanto, eu, tal como a maior parte das pessoas Pilates, tive, enfim, uma carreira relativamente curta, porque acabou relativamente cedo, não por razões físicas, mas eu penso que por razões que tinham a ver um bocadinho com o meu cansaço com o balé. Comecei a fazer balé aos 7 anos, depois estive na Gulbenkian, tive uma bolsa de dança que me levou para os Estados Unidos, dancei com o Rui Horta em Portugal no primeiro grupo de dança jazz que alguma vez apareceu, foi o Grupo Experimental Dança Jazz, e foi nos Estados Unidos que pela primeira vez eu tive uma lesão relativamente séria e que fui convidada a fazer uma reabilitação juntamente com a fisioterapia num estúdio de Pilates, e onde eu tive a experiência humilde de ter alguém que me dizia que eu não sabia fazer determinados movimentos. Portanto, isto para um profissional do corpo, o não saber, o ser confrontado com não fazer bem os movimentos é muito interessante, porque ficamos a perceber que a disciplina do movimento é adaptada ao objetivo que eu tenho em mente para treinar o meu corpo como bailarina, mas existe uma disciplina chamada biomecânica, onde eu tenho que confrontar-me com a minha capacidade de executar os exercícios e de ou maximizar o meu potencial para poder executar determinados movimentos e ao mesmo tempo corrigir aquilo que são os meus pontos fracos e a minha tendência física que me conduz à lesão no processo de dançar. E foi nessa experiência e nesse encadeamento que eu fui iniciada no Pilates, e depois eu, uns anos mais tarde, depois de ter deixado de dançar com alguma pena minha, mas também com vontade de mudar um bocadinho de vida, vim a descobrir que afinal aquilo que eu tinha feito aos 16 anos tinha sido as experiências mais interessantes que eu tinha feito na minha vida, e que na verdade aquilo que eu queria fazer era algo que tinha a ver com o método Pilates. E tu fizeste, mas as formações na altura não se faziam cá em Portugal, ou faziam-se? Não se faziam em Portugal. Portanto, eu na altura fiz então a minha formação, e ainda hoje a faço, na Associação de Pilates Inglesa, chamada BCPA, portanto, Body Control Pilates Association. Enfim, a única associação europeia ligada ao método Pilates, já que o método Pilates é todo regido por uma organização americana chamada Pilates Method Alliance, sob a qual se regem todas as escolas de Pilates que, de acordo com a escola, correspondem, enfim, ao código ético profissional daquilo que eles definem como método Pilates, não só em termos de horas, mas também em termos de filosofia de treino. Infelizmente em Portugal há pouquíssimas pessoas a lecionar sob a égide da PMA e em escolas que sejam reconhecidas por essa organização. Ok. É difícil criar um estúdio de Pilates? Eu, quando faço esta pergunta, é porque há uma série de aparelhos, há uma série de coisas que são necessárias para ter um estúdio que possa abarcar de uma forma mais
ou melhor, de uma forma otimizada, tudo aquilo que é preciso para ajudar uma pessoa a melhorar a sua forma física e a sua forma postural. E aquilo que eu achei interessante, só fazer um parênteses, é que há uns 2 ou 3 anos atrás houve um aparelho novo que saiu e que tu adquiriste assim que foi possível, e também tivemos a fazer experiências com isso. De que forma é que o Pilates tem evoluído em termos de maquinaria desde os seus primórdios com o Joseph Pilates? É muito interessante, este tema que estás a abordar é bastante interessante. Voltando só um bocadinho ao início da tua questão, o que é difícil em ter, enfim, aquilo que realmente é complexo em relação ao estudo de Pilates é a formação. A formação de Pilates é uma formação de longa duração. Não há cursos de fim de semana para um bom professor de Pilates. De acordo com a PMA, com a Pilates Method Alliance, nós estamos a lidar com, se fizermos a formação em todos os equipamentos, nós estamos a lidar com 4, 5 anos de formação obrigatória. Uau. Onde trabalhas com cada equipamento e fazes o exame com cada equipamento de acordo com algumas etapas que são pré-definidas pela associação. Okay. Começa com um trabalho de chão, que são, enfim, baseado em 34 exercícios que o Joseph Pilates criou para problemas posturais gerais. Esses 34 exercícios, só para as pessoas terem uma ideia, evoluíram para, hoje, 400 e tal exercícios com modificações estudadas e implementadas e provadas pela Body Control Pilates. Foi a única associação no mundo que contratou especialistas no desporto, na área do desporto, na área da biomecânica, e conseguiu adaptar esses exercícios a todo o tipo de patologias, todo o tipo de, enfim, de necessidades que pudessem surgir dentro do ambiente chão. Aquilo que nós chamamos cadeia fechada, corpo, gravidade. Não tem pontos de apoio, não tem referências, não tem feedback. E, portanto, eu tenho que criar uma memória muscular. Nós sabemos que um dos grandes princípios do treino neuromuscular is that I can only change what I feel. Sim. Se eu não sinto o que é que eu tenho que modificar, e eu acho que estou sentada corretamente assim, até eu sentir que eu estou assim, eu não vou estar assim. É impensável. Portanto, todos os exercícios que existem vão, obviamente, dentro daquilo que é o programa em mente, e de acordo com a morfologia que me é característica, e também com as minhas necessidades de vida, com o meu dia-a-dia, com as minhas necessidades de movimento, eu vou então criar essa memória muscular. Portanto, toda esta formação que nós temos, que vai desde o MET, que é o MET inicial, o MET intermédio, e depois a seguir passamos primeiro para o Reformer, porque é a primeira máquina onde eu não separo os membros superiores e os membros inferiores, e portanto eu tenho que perceber que a minha coluna está sempre centrada quando eu estou a trabalhar força e alongamento bilateral. Portanto, toda essa aprendizagem só a consigo transmitir ou utilizar como professora a partir do momento em que eu a trabalhei há alguns anos no meu próprio corpo. E, portanto, as melhores escolas de Pilates demoram 4 a 5 anos a certificar-te no equipamento. E, portanto, conseguir ter um estudo de Pilates com todo o equipamento que é devido, que é o que nós temos neste momento, ter uma equipa que trabalhe esse equipamento corretamente e que consiga perceber quais são as modificações a ser feitas para as várias patologias e as várias necessidades. Existe uma formação de alguns anos e bastante sensibilidade em relação a todo o know-how que é posto em prática side by side com os outros profissionais de saúde. Nós temos que ter em mente que nós percebemos de postura, nós somos especialistas em movimento, mas estamos a lidar a maior parte das vezes com situações que são do foro médico e em relação às quais nós não temos conhecimento suficiente para conseguir atingir determinados objetivos. E, portanto, todo esse know-how, todo esse flair, esse profissionalismo, esse respeito pelas limitações que nós temos dentro daquilo que nós sabemos do método, exige definitivamente uma grande experiência e
e uma grande humildade para conseguir então ter um estudo de Pilates com sucesso. A segunda parte da tua pergunta, Patrícia... Tinha a ver com a evolução, que eu também já não me lembro, com a evolução dos equipamentos. Ou seja, eles têm evoluído, não é? O Joseph Pilates criou alguns, desenhou alguns, desenvolveu alguns, mas eu sei que ao longo dos anos outros surgiram, se calhar um bocadinho no seguimento daquilo que tu dizes, não é? Para colmatar coisas que entretanto se foram vendo que podiam ser melhoradas, digo eu. Sim, sim, é muito giro porque todo o equipamento que nós acabamos de ver naquela imagem, todo o equipamento foi desenhado por Joseph Pilates, todo. Desde os acessórios, que é o Magic Circle, que existe hoje nos ginásios e que é utilizado nos ginásios para fazer a estabilização da coluna, foi desenhado por ele. O que é definitivamente comum hoje em dia é tentar adaptar alguns dos aparelhos a espaços mais confinados, a espaços mais curtos. E daí o aparecimento de algumas torres mais curtas. E o que é definitivamente uma grande inovação no mundo do Pilates, e toda a gente diz que se o Joseph Pilates fosse vivo, a pessoa que o iria representar dentro daquilo que era o gênio dele no design, era um senhor chamado Michael Hoffman, um israelita que desenhou o Coraline, e eu penso que nós temos uma imagem do Coraline que eu te passei, onde nós temos um aluno a fazer o exercício. Espera aí que eu vou-te falando um bocadinho do Coraline enquanto aqui procura. outra vez, porque... Espera, deixa-me avançar. Já voltamos a estas imagens. Que é este, certo? Cá está o Coraline, exatamente. Este senhor que aqui está vai fazer 80 anos. Ele está a fazer aqui uma extensão de anca no Coraline. Portanto, o Coraline não foi desenhado pelo Joseph Pilates. Este Michael Hoffman é um israelita, fisioterapeuta que treinava a equipa de basquetebol israelita e que esteve muitos anos a tentar encontrar um equipamento que ele pudesse utilizar para corrigir o posicionamento dos pés e o alinhamento do corpo na posição vertical, com a intenção de criar um aparelho que pudesse, de alguma forma, criar o ambiente do que seria a caminhada, a marcha, e definitivamente que isto que nós estamos aqui a ver é completamente inovador. E isto, enfim, é uma formação que é unicamente dada pela Balanced Body, que é uma empresa americana que ficou com o copyright deste aparelho, e não há nenhuma escola no mundo que tenha autorização para ensinar a não ser a Balanced Body. E, portanto, por exemplo, só para tu teres o exemplo, a formação neste equipamento é 1 ano também. Okay. E são 2 exames. E até estar à vontade para utilizar, obviamente que tem que conseguir brincar em cima dele, não é? Sim, nós brincámos um bocadinho em cima dele, que eu lembro-me na altura. Aliás, é muito interessante. Eu posso dar aqui um bocadinho do meu testemunho enquanto praticante de Pilates, não é? Enquanto cliente, de toda a consciência corporal que todos estes aparelhos promovem, porque mesmo eu, que sou uma pessoa que acho que tenho muita consciência corporal e que consigo perceber em termos de movimento se eu estou a compensar com o pé, se com o joelho, se com a anca, bom, isso também é o meu defeito profissional. Aquilo que eu achei absolutamente fantástico foi perceber com estes aparelhos, eu não sei se me permites voltar um bocadinho atrás, mas, por exemplo, este aparelho que tu consegues entender onde é que tu estás a fazer força, se estás a fazer força no abdominal, se é no glúteo, exatamente, se estás a usar os braços, se estás a conseguir ficar alinhado com o teu corpo. E às vezes aquilo que uma pessoa pensa que é o alinhado está completamente desalinhado. Não sei se queres falar um bocadinho. Deste aparelho em particular? Sim. Ou deste exercício em particular. Não, isso, pronto. O que é interessante nos exercícios Pilates, e nós temos um bocadinho a tendência para simplificar por uma questão pedagógica, não há nenhum exercício Pilates que tenha só uma função.
Os exercícios pilates são muito únicos nesse sentido, ou seja, em quase todos os exercícios pilates nós temos uma componente de posicionamento e de consciência corporal, e isso é adquirido obviamente através do alinhamento. Temos uma componente de controle segmentar, se tiver que fazer um exercício de coluna, como nós estivemos a referir há pouco, a coluna é a nossa articulação principal. Uma das grandes componentes da área do exercício é a mobilidade articular da coluna, e nós sabemos que a coluna, sendo a nossa articulação principal, tendo ela a sua mobilidade natural, a sua capacidade de resposta para casos de impacto, casos de movimento repentino, quedas, movimentações diárias, etc., aquelas 27 vértebras que nós temos, mobilizando-se de uma forma saudável e regular, vão ter a capacidade de, tal como, enfim, como um segmento de, como é que se chama, como é que chama aquelas cadeias não utilizadas nas bicicletas, aqueles segmentinhos de metal, uma corrente, não é? Uma corrente de metal. Correntes de metal, se nós tivermos uma mobilidade proporcional em todos os segmentos, a nossa capacidade de resposta ao movimento é muito mais saudável. Não vamos ter nenhum segmento que seja hipermóvel, ou não vamos ter nenhum segmento que, em caso de alguma disfunção, enfim, ou algum acidente, vá provocar um excesso de movimento em determinado segmento e depois acaba por originar uma lesão. Portanto, temos uma componente de coluna, nem que seja estabilizar a coluna e mantê-la estática numa posição, e temos uma componente de soltar tensão, de relaxamento e de fortalecimento geral. Se nós olharmos para este exercício, ficas a perceber que este meu aluno está em suspensão para trás, na verdade ele está a alongar os músculos anteriores, certo? Portanto, ele está a alongar o pescoço ilíaco, está a abrir o peito, e na verdade ele está ao mesmo tempo a contrair, a fazer a contração e o fortalecimento dos abdominais profundos e da musculatura posterior. Exatamente, porque está ali a usar bem os glúteos, vê-se bem, precisamente, é o que lhe está a dar a estabilidade. Exatamente, portanto em todos os exercícios pilates nós estamos a utilizar os nossos estabilizadores para nos posicionarmos e para conseguirmos então a posição ideal naquele exercício, e em todos os exercícios nós estamos de alguma forma a fortalecer o nosso corpo. Portanto, essa componente está sempre presente em todos os exercícios. Pronto, já que estamos a falar de exercícios e de máquinas, vou voltar aqui um bocadinho atrás com duas imagens, que isto aqui é outra máquina, não é? Exatamente, é o Reformer, que neste caso tem aqui uma torre à frente. Esta torre permite então eu separar os membros superiores e inferiores, porque a característica do Reformer é eu reformar o meu corpo, ou seja, é eu começar através de um ponto de apoio qualquer, esticar as pernas, esticar os braços e perceber se a minha força bilateral ou unilateral é correta. Neste caso é o Reformer com uma caixa, onde eu estou a fazer um exercício de estabilidade escapular para fortalecer as minhas costas e os meus braços. Vou só avançar mais uma, que também vem ao encontro do mesmo exercício, não é? Mas exatamente, já no outro aparelho. Já no outro aparelho, neste caso o Cadillac, onde eu optei, neste caso, por fazer um exercício de fortalecimento de costas, onde eu estou a trabalhar com uma barra, enfim, que puxo para baixo e para cima, e onde eu, através da estabilização das minhas omoplatas, fortaleço então os meus músculos posteriores e laterais, e obviamente os meus abdominais, para conseguir então movimentar os meus braços sem magoar o meu pescoço e movimentar os meus ombros, não é? De forma que no dia a dia eu possa ter uma saúde de movimento saudável. E é muito interessante olhar para esta imagem, e vou voltar atrás para a outra, para se ver o correto posicionamento desta parte da cintura escapular e da parte superior das costas, com a ajuda desta máquina. Quer dizer, é fantástico porque o alinhamento está mesmo, está bom, não se vê aqui, realmente a pessoa está
está-lhe a ser permitido estar bem alinhada com qualquer uma das duas máquinas, e isto é fantástico. Embora nestes 2 exemplos não tenhas nenhum apoio posterior. Sim. Ainda existe equipamento para pessoas, enfim, mais instáveis, ou mais, enfim, enfim, esta questão da instabilidade, na verdade, eu ia dizer, não tem a ver nada com, enfim, com a idade, mas definitivamente, se eu tiver mais instabilidade e não perceber que o meu centro de gravidade naquela posição dos meus ombros estão exatamente em cima das minhas ancas, eu consigo fazer um exercício noutro equipamento onde as minhas costas estão totalmente apoiadas. Certo. Mas aquilo que eu acho fantástico é que esta senhora, não sei que idade é que ela tem, mas realmente a postura que ela tem, em termos de costas, não é? Ela também tem ali uma bola entre as pernas que também ajuda a fazer com que a parte frontal não descompense, não é? Fica ali com consciência também entre as pernas. Certeza que também tem o abdominal contraído, e eu acho fantástico porque há muito jovem com 20 anos que não consegue manter uma postura destas se colocado numa máquina destas. Exatamente, exatamente. É muito engraçado porque o feedback que nós temos da maioria das pessoas que começam a fazer pilates após 2 semanas, e isto é completamente independente da idade e da profissão, é que de repente as pessoas se apanham a elas próprias a corrigirem-se e dizem, estou muito espantada e estou a sentir que alguma coisa está a acontecer porque eu estava sentado aqui ou ali e de repente corrigi-me. E estamos a falar antes das 100.000 repetições, que os neurologistas dizem que são necessárias para eu poder posicionar automaticamente. Mas sabes que é interessante, nós há bocadinho antes de começar a gravar falávamos de frases famosas do Joseph Pilates, e ele dizia ao fim de 10 sessões, tu é que sabes. Ao fim de 10 sessões eu sinto a diferença, ao fim de 20 eu vejo a diferença, ao fim de 30 sessões eu tenho um novo corpo. Exatamente, exatamente. E acredito que da forma como ele ensinava, obviamente na altura a metodologia era mais rigorosa, não é? E também não havia o conceito de malpractice, portanto as coisas eram, enfim, um bocadinho mais rígidas e mais sérias. Acredito que definitivamente ao fim de 30 sessões, que é aquilo que responde, enfim, deixa-me ver, talvez a quatro pacotes de aulas em máquinas, que nós podemos fazer em 4 meses, definitivamente que nós temos outro posicionamento e outra consciência. Certo, eu só queria, já que estamos a falar aqui dos exercícios, vou voltar só aqui um bocadinho atrás nas imagens, para estas imagens de pilates no chão e que acabam por ser também uma das opções que as pessoas têm no teu estúdio, de poder fazer aulas em grupo, sem utilizar as máquinas, fazendo aulas no chão. Em que é que isto difere das aulas com as máquinas? Com as máquinas. As aulas de mat são sempre em grupo. Portanto, as aulas de chão são sempre aulas em que nós temos no máximo 8 pessoas por grupo, embora nós tenhamos a licença para podermos ter 12 pessoas por grupo. Enfim, desde que o Covid apareceu, que nós decidimos no estúdio que não teríamos mais do que 8 pessoas. Aqui a particularidade é que eu tenho o meu corpo e a gravidade e, portanto, não tenho nenhum feedback, nenhum ponto de apoio a não ser o chão, e uma série de acessórios que me vão ajudar a assistir com determinados exercícios. Essencialmente essa é a diferença, é que vou ter que utilizar o chão e estar provavelmente muito mais atento e provavelmente fazer mais exercícios para conseguir mecanizar aquilo que será o meu posicionamento ideal no chão. Certo, está aqui outra imagem destas aulas. Qual é que é o feedback que as pessoas te dão destas aulas de chão? A diferença é tão rápida quanto utilizando as máquinas ou não? Não. Definitivamente que é mais lenta. O feedback que nós temos nas máquinas é muito mais rápido. Portanto, a contração muscular que é promovida através da resistência
que é provocada pelas molas e que promove contrações isométricas constantes, produz muito mais tónus muscular, muito mais tração, muito mais feedback e, portanto, uma mudança de postura mais radical, mais rapidamente. Ok. O feedback que nós temos no chão, e porque o chão é constituído por um programa de exercícios gerais para problemas posturais gerais, e nós estamos a falar de, enfim, aquilo que nós consideramos geral hoje em dia é hiperextensão cervical, cifose, protração dos ombros, falta de mobilidade na anca, isquiotibiais encurtados, falta de mobilidade na rotação, falta de força abdominal geral. Portanto, os exercícios têm em mente este tipo de objetivos gerais. E aquilo que eu vou fazer ali no chão em grupo, e porque as aulas são em grupo, são então exercícios que, com a ajuda da banda e com a ajuda de um rolo de espuma, com a ajuda de um magic circle, de uns atos, de um corretor de coluna, me vão então fortalecer, alinhar e alongar num processo um bocadinho mais moroso. Mas definitivamente um processo também muito positivo, porque são exercícios mais universais. Okay. Ou seja, é muito mais fácil para mim, que faço chão, viajar amanhã e ir para o meu quarto de hotel e fazer ali uma série de exercícios que eu sei que me ajudam a soltar tensão na lombar, ou me ajudam a alongar a coluna quando eu preciso de o fazer de uma forma simples. Claro que sim. Não é? E, portanto, Sim. essa tradução do movimento para o dia-a-dia é um bocadinho mais óbvia para uma pessoa que não tenha uma experiência física muito elaborada. Ok, mas tu sabes que eu acho que aquilo que também pode ser muito interessante é as pessoas conseguirem fazer um bocadinho das duas coisas. Ou seja, o exercício no chão realmente eu acho que nos dá muita consciência e aprendemos a fazer certos exercícios, como tu dizes e bem, eu não tenho muito tempo, mas eu faço um alongamento à coluna lombar, faço um alongamento, falando um bocadinho mais para leigos, às pernas, aos braços, aos ombros, ao pescoço, e consigo estar mais relaxada, ou mesmo para pessoas que passam o dia inteiro sentadas em frente ao computador, o facto de se poderem levantar um pouco e fazerem meia dúzia de alongamentos, isso ajuda, e realmente depois se focarem um pouco mais em algo mais concreto, quando têm a possibilidade de utilizar as máquinas para fazer esse tipo de exercícios, não é? Sabes que, para mim, não faz sentido nós estarmos a fazer exercícios complexos e que não são imediatamente perceptíveis para a maior parte das pessoas, sem as pessoas perceberem para já o que é que estão a fazer. E depois também perceberem que a tradução daquele movimento para o dia-a-dia é algo direto. Ou seja, tudo o que nós fazemos ali, desde as transições dos exercícios até ao meu deslocamento de uma máquina para a outra, ao eu rodar de lado para não magoar as costas, colocar as pernas fora da máquina, ao eu fazer uma flexão para a frente para apanhar um objeto e fazê-la corretamente, ou seja, com 40% de pressão nos meus discos, ou metade, em forma de roll down, com a perna atrás para tirar metade do peso à coluna, em eu sentar-me para poder cruzar uma perna e apertar um atacador, nós temos sempre a preocupação de dar essa informação e de fazer com que a pessoa entenda que isto é uma filosofia de movimento e que todos os exercícios que ali estão, que embora possam ser, como eu te disse, difíceis de perceber no início, na verdade se traduzem em movimentos normais do dia-a-dia. Nós não estamos a fazer mais do que simular, obviamente da forma mais exigente possível, da forma mais correta possível, o posicionamento, para que eu, no meu dia-a-dia, possa sentar-me no local. Imagina, tenho 60 anos, tenho osteoporose, mas eu conduzo e eu tenho que fazer uma marcha atrás, portanto eu tenho que fazer uma rotação para conseguir fazer uma marcha atrás. Portanto eu não posso no estúdio, porque sei que a rotação é um movimento de risco para uma pessoa que tem uma osteoporose, eu não posso deixar de ensinar uma rotação, porque eu preciso fazê-la no meu dia-a-dia. Sim. E, portanto, toda a nossa filosofia, aquilo que nos é passado através da execução dos exercícios e dos princípios dos exercícios,
é no sentido de desmontar para que eu possa entender, mesmo no equipamento, que aquilo que eu estou a fazer ali é nem mais nem menos do que o meu plano pessoal de movimento diário. E, portanto, se eu estiver sentada, tiver uma vida sedentária e estiver sentada à secretária e tiver um encurtamento das minhas ancas, nas minhas pernas, dores na lombar, a minha coluna descaída porque não tenho força, eu tenho que aprender que ao fazer aqueles exercícios eu também me vou transportar de volta para casa e de volta para o meu carro, tendo em mente as instruções e os hábitos que eu vou criando no estúdio. E isto é cada vez mais difícil no dia de hoje, com os telemóveis, com as novas tecnologias, com a rapidez com que vivemos, com a falta de consciência, se calhar, que nós temos em pensar no nosso bem-estar e naquilo que nós precisamos, e acabamos por só reagir quando temos dor. Sim. E, na verdade, aquilo que nós tentamos passar às pessoas é que o controle muscular é igual ao controle da dor. É igual, é igualzinho. E se eu conseguir perceber que onde começa um e onde termina o outro e o que é que eles significam e como é que eu consigo, através de um bom treino muscular, ter qualidade de vida para deixar de ter dor, também percebo que aquilo que eu faço no estúdio não chega se eu, ao sair da porta do estúdio, não conseguir automatizar, não conseguir integrar dentro de mim a importância daquelas transições e daqueles movimentos. Eu acho que tens razão e eu vejo isso muito também nos meus pacientes. De nós dizermos, olha, eu vou-te dar um exemplo flagrante. A pessoa teve uma sessão em que está completamente relaxada, às vezes até adormecem durante a sessão, especialmente se eu estiver a fazer a parte cranial. E eu depois digo-lhes, ok, começa a despertar, vai mexendo o seu corpo devagarinho, e depois digo, vir-se de lado para se levantar como aos velhinhos. Eu digo isto na brincadeira porque todos nós nos deveríamos levantar assim. Eu levanto-me assim, não é? Sem dúvida. A Que é mesma estar coisa de lado e puxar e depois toda sentar. a gente levanta de lado. Pronto. E depois a pessoa se sentar um bocadinho, colocar os pés no chão para ativar a própria atividade e só depois se levantar. Maria, eu acabo de dizer isto e as pessoas levantam-se, tipo, aquela imagem que eu vejo é nos bonecos animados, as múmias que saem do caixão e que fazem tonho para a frente e depois dizem, Mãe, que eu fiquei zonze. E eu, senhor, eu não lhe acabei de dizer para se levantar. Por isso eu acho que isto é um exemplo que vale o que vale, mas que reflete muito a inconsciência que as pessoas têm, não só do seu corpo físico, depois do movimento e depois de pequeninas coisas que fazem toda a diferença se começarem a ser implementadas com alguma frequência. Exatamente. E sabes que isso também depende muito, Patrícia, lá está, da seriedade e da profundidade do professor que está a dar aula de Pilates. Não estamos a falar num professor que debita repertório e que debita exercícios, que na verdade podem ser bons exercícios e até podem estar minimamente bem adaptados, enfim, à capacidade que a pessoa tem, à sua qualidade de movimento, à capacidade que tem de os executar, como à necessidade do exercício propriamente dito, mas essa consciência que tu falas é valouro, porque é exatamente esse o fio condutor de tudo que nós fazemos ali dentro daquele estúdio. Olha, eu também te dou um exemplo que é muito interessante e isto, olha, vem um bocadinho ao encontro do facto de tu teres o teu estúdio de Pilates num clube de ténis que tem jogadores de competição, especialmente jovens. E eu aqui há uns anos atrás tratei uma rapariga com 18 anos, jogadora de ténis semi-profissional, ela ainda não estava profissionalizada, e que estava sempre com uma lesão recorrente na zona lombar, nas pernas e não sei o quê. E o que é que foi muito interessante observar, e tu vais entender aquilo que eu vou dizer, é que aquela rapariga, muito embora fosse uma boa jogadora de ténis, ela não tinha consciência que o nosso corpo se movimenta por partes. O que é que eu quero dizer com isto? Para ela, o corpo era um tronco só. Ela não entendia que o tronco pode rodar e pode flexionar à frente ou fazer extensão atrás, independentemente das pernas. Ou seja, quando ela fazia um movimento, o corpo todo fazia o mesmo movimento, tipo um tronco. Então o meu desafio, enquanto osteopata, foi
lhe trazer a consciência de que o nosso corpo mexe por partes. Claro. Depois podem mexer num todo. E quando ela adquiriu esta consciência, o que foi muito interessante é que a performance dela, enquanto jogadora de ténis, melhorou substancialmente. Ela deixou de ter lesões. E então foi muito interessante isto, porque ela só dizia, nunca ninguém me disse isto. Mas como é que o meu tronco roda? Eu disse, pois, tu podes rodar o teu tronco, tu podes fazer um movimento de rotação do tronco sem as pernas irem atrás, ou vice-versa. Ou podes mover os pés sem o teu tronco ou sem os teus braços fazerem a mesma coisa. Por isso vamos por partes. E foi muito interessante quando ela adquiriu esta consciência física, que eu acho que é muito aquilo que as máquinas, agora transportando isto para o Pilates, que as máquinas, quando uma pessoa está nela bem orientada, nos traz de consciência. Esse é o feedback. É exatamente isso que as máquinas fazem, exatamente. E por isso é que tu dizias há bocado que o complemento entre o chão e as máquinas é o ideal para quem faz pilates, sem dúvida. É um bocadinho na dança como a barra no chão e as técnicas de movimentação no espaço. Se eu conseguir perceber quais são os meus posicionamentos e o que é que eu tenho que fazer para os fazer com sucesso e conseguir transportar isto para um open space, a rapidez com que eu absorvo e com que o meu output, então, se vai traduzir no dia a dia, é muito mais rápido. Claro. Não é? Claro. Eu estou ali a criar aquele new input, mas depois eu sei que ao fazer o chão, há determinados exercícios que eu vou começar a conseguir fazer corretamente, porque ou ganhei força, ou ganhei consciência, ou ganhei mobilidade, e portanto, passo a passo, eu vou percebendo de que forma é que eu posso integrar as duas áreas do movimento. E sem dúvida que aquilo que eu mais aconselho é exatamente aquilo que tu disseste, é tentar integrar as duas coisas, se possível, obviamente. Isso é definitivamente o mais aconselhável. Maria, tu também escreveste um livro sobre Pilates. Eu tenho aqui, ao pé de mim, ele foi publicado em 2010, foi o primeiro livro de Pilates escrito em português por uma autora portuguesa, publicado em Portugal. Ainda hoje ele está à venda em algumas livrarias. Eu tive como ambição que ele fosse lido pela comunidade médica em Portugal, portanto eu escrevi-o não como manual de utilização, mas como, enfim, um livro que pudesse conter informação útil para profissionais de saúde, para conhecerem melhor o método Pilates e para conhecerem nomeadamente não só a técnica, toda a metodologia e toda a ciência, que é muito semelhante à fisioterapia, não é? O conhecimento de estabilizadores, mobilizadores, toda a progressão que é feita de forma segura para haver fortalecimento de coluna, para eu poder estabilizar nas várias posições, começar a fazer força deitada, porque tenho só 30% de pressão nas minhas vértebras, e ao pouco ir criando força e estabilidade sentada, depois de pé, etc. E tive a preocupação em colocar tabelas e referências para as pessoas poderem perceber em que é que consiste o método, em que é que consistem os exercícios, quais as características e como é que eu consigo escolher um bom estúdio de Pilates. Quais são as referências que eu tenho que ter para poder saber o que é um bom estudo de Pilates e que tipo de informação é que eu devo pesquisar para poder então fazê-lo da forma mais segura possível. Maria, tu achas que nos últimos anos, eu falo dos últimos anos, eu vou dizer dos últimos 5, 6 anos, a comunidade médica já desmistificou a aversão que tinha a ferramentas ou a métodos como o método Pilates? Porque eu sei que há muitos médicos, especialmente ortopedistas, que te recomendam para ajudar os pacientes deles. O que é que tu achas que mudou na mentalidade destes profissionais de saúde? Patrícia, totalmente. Aliás, vou-te dizer que uma das coisas que eu fiz de forma estratégica foi ter o prefácio escrito pelo professor Jorge Mineiro, que é ortopedista, um prefácio escrito por uma osteopata, que é a professora Fátima Menino, que é osteopata, na altura ela era presidente, eu penso, da Associação de Osteopatia, e um prefácio escrito por uma referência no mundo Pilates, que é o caso do Gordon Thompson, que foi um dos meus mentores.
Na altura em que eu publiquei o livro, o método Pilates era ensinado em ginásios em Portugal. E a minha experiência com disciplinas Body and Mind, e Pilates é uma disciplina Body and Mind, é que é muito difícil manter a integridade de uma disciplina destas dentro do ambiente de ginásio. Muito simplesmente porque o ginásio normalmente funciona de uma forma muito massificada e que não é compatível com a forma como o estudo de Pilates funciona. Na altura, a experiência que havia em Portugal, e na altura eu conversei com vários médicos, era, em termos de referências, basicamente, a natação, que é aconselhada pela maior parte dos médicos, e pouco mais, a caminhada, e mesmo... E a própria fisioterapia, não é? Com o realinhamento postural global, etc. Devo dizer que desde a altura em que eu publiquei o livro, portanto, desde 2010 até hoje, definitivamente que houve uma popularidade positiva em relação ao método Pilates, e penso que isso obviamente vem graças também à formação de mais bons profissionais em Portugal nesta área, e hoje em dia há bons estudos de Pilates em Portugal, já a funcionar, e aos resultados que se tem conseguido em áreas onde não era possível, através do ginásio apenas, conseguir fazer o tipo de trabalho onde nós conseguimos mais qualidade, movimento, adaptação de determinados exercícios a determinadas patologias, não querendo com isso dizer, obviamente, e há muitos bons profissionais de ginásio em Portugal. Aliás, eu estou neste momento a treinar num ginásio e devo dizer que estou espantada com a qualidade do treino que é feito no ginásio. Hoje a qualidade do treino em Portugal é muito, muito, muito superior àquilo que era há uns anos atrás, mas eu penso que hoje há muito mais consciência para perceber que o método Pilates pode ser uma ferramenta útil e relativamente fácil no convívio diário com o fisioterapeuta e com o osteopata. E a partir do momento em que isso se tornou uma ferramenta mais acessível pela comunicação e pelos conhecimentos partilhados que existem, também acabamos por conseguir trabalhar numa comunidade de uma forma mais aberta e de uma forma possivelmente mais feliz para todos nós, não é? E mais integrativa. E mais eu acho que esta integração é importante. No final do dia estamos a contribuir para que as pessoas também consigam resultados de forma mais saudável, mais rapidamente, não é? Portanto, acho que estamos definitivamente numa comunidade mais bem formada e mais conhecedora do trabalho uns dos outros. Onde esse respeito já existe, não é? Claro, eu só quero partilhar aqui duas frases do Pilates que eu achei muito interessantes, que eu gostava que tu comentasses, obviamente. Espera aí, deixa-me só pôr isto assim. Eu adoro esta. Consegue-se... Espera, que isto está cortado por nós. Mas isto te pondo a man is as young as his spinal column, não é? Exatamente. Ou seja, eu não tenho a minha idade cronológica, ou seja, a minha idade cronológica não é relevante. O que é relevante é a mobilidade da minha coluna. E é muito curioso, porque se tu vires a fotografia que nós mostramos há pouco dos exercícios de chão, vais reparar ao pormenor que temos ali pessoas de idade no meio de pessoas jovens. Sim. E o Pilates é completamente multi-level e multi-age. Ou seja, eu na mesma aula de Pilates posso ter os mesmos exercícios executados por um bailarino e posso ter os mesmos exercícios executados por um sénior de 80 anos. Agora, é óbvio que o nível que eu posso atingir da execução daquele exercício tornar-se-á mais exigente ou não, de acordo com os meus pontos de apoio, de acordo com a alavanca que eu estou a colocar, de acordo com a instabilidade, de acordo com determinados fatores que existem para desafiar o treino, mas eu também posso, dentro daquilo que é a condução do meu exercício, modificar o exercício para ser mais difícil ou para ser mais fácil.
mas aquilo que conta no meu bem-estar é a minha mobilidade, que é isto que o Joe está a dizer, o Joseph Pilates. A minha mobilidade define a minha idade. Exatamente. Não é? E realmente esta parte também do fitness, physical fitness, ou seja, se nós nos sentimos bem fisicamente, obviamente que somos muito mais felizes, não é? Somos muito mais felizes, exatamente. E pronto, e a segunda frase, na verdade, é uma sequência daquilo que é a felicidade de eu ter mobilidade. Eu tenho mobilidade, eu sou jovem, não é? Tu sabes que com a idade, o primeiro plano de movimento que nós perdemos com a idade é a rotação. E está provada que é a rotação. E quando observas, por exemplo, uma pessoa de idade a virar o corpo todo para um semáforo, para poder carregar um botãozinho para poder atravessar a rua, e vês essa mesma pessoa de idade, por exemplo, outra pessoa de idade, a fazer uma rotação corretamente, através da coluna, não é? A começar pela cabeça e depois então vértebra por vértebra, pela coluna torácica para carregar um botão, ficas a perceber que aquela pessoa de idade parece muito mais jovem do que é, porque tem mobilidade, não é? É mal comparado, tem a ver com aquele exemplo que eu dei daquela tenista que era uma miúda com 17 anos e que não tinha, ela virava tudo, ou seja, ela não era capaz de fazer uma rotação, como tu dizes, vértebra a vértebra, ela tinha que virar tudo. E pronto, e é muito, muito interessante isto. Maria, a nossa conversa já vai longa, embora esteja fantástica, e eu queria era conseguir parar isto, já parei. E eu vou-te pedir que tu deixes aqui, assim, a título de conclusão, uma mensagem que tu gostasses de transmitir às pessoas que nos estão a ver e ouvir. Ora bem, uma mensagem, agora que era no início do ano, vai ser um desafio, eu pensar o que é que eu gostaria, enfim, eu penso que relacionado um pouco com aquilo que é a minha profissão, e aquilo que são, enfim, os desafios na nossa sociedade contemporânea, eu penso que a mensagem que eu gostava de deixar aqui era uma reflexão que nós pudéssemos fazer ao nosso bem-estar, ou seja, possivelmente dentro da base daquilo que será uma prevenção saudável. Vamos tentar refletir um bocadinho mais naquilo que é a nossa vida do dia a dia. Em que é que em termos de movimento a minha vida se baseia? O que é que eu preciso fazer com o meu corpo no dia a dia para que a minha vida seja natural, para que a minha vida seja fluida? Ao colocar essa equação, eu também tentar perceber de igual forma o que é que existe no meu dia a dia que me impede que eu consiga ter essa qualidade de movimento. Ou seja, quantas horas é que eu estou ao computador, com que frequência é que eu estou ao meu telemóvel, quantas horas por dia é que eu conduzo, o que é que eu podia fazer e não faço, que me pudesse ajudar a soltar tensão, a relaxar, a respirar melhor. E, ao mesmo tempo, pensar que isto fazer exercício não é necessariamente rocket science, não é algo complexo, nem é algo que não está à mão de semear. Pelo contrário, movimento saudável e a minha definição favorita de Pilates é a definição que é dada pela Body Control. Eu adoro a definição deles sobre Pilates. Eles dizem que Pilates é um método de treino corretivo que restaura movimento natural e saudável. É muito simples. Eu não tenho definitivamente que pensar que isto de eu conseguir um nível de movimento saudável é algo muito complexo. Muitas vezes passa por eu conseguir ter uma higiene de movimento diária até relativamente básica, mas com uma série de princípios que se baseiam na qualidade. Vamos tentar pôr de lado a intensidade, o excesso, o sentirmos alienados pelas coisas, não temos tempo para nós, para podermos estar em silêncio e sentir. Vamos tentar privilegiar nesse processo de escolher aquilo que é bom para nós, coisas que nos façam bem e coisas que não sejam demasiado complexas também,
para podermos integrá-los na nossa vida. Eu penso que isso é, se nós conseguimos fazer isso de uma forma sã, também conseguiríamos evitar, às vezes, problemas graves e, ao sentir o nosso corpo, também responsabilizarmos a nós próprios nesse processo. Tentar que sejamos nós, ao sentir o nosso corpo, sejamos nós a escolher se vamos ao médico, se não vamos ao médico, e a tentar transmitir aquilo que nós sentimos e a fazer com que esse testemunho seja, de facto, a nossa forma de sentirmos o nosso corpo e protegermos o nosso corpo. Uma das informações que eu passo muito aos meus alunos, crianças e adolescentes, é: o melhor professor que existe é o nosso corpo. Sintam o vosso corpo. Sem dúvida. Mas para eu sentir o meu corpo, eu tenho que criar essa disciplina. E penso que essa podia ser uma reflexão que nós podíamos fazer na nossa vida, e poder também ser um bom New Year's Resolution, agora que estamos a começar o ano. Exatamente, olha, eu acho que é uma boa reflexão, acho que é uma reflexão muito sábia também, porque as pessoas esquecem-se do mais importante, que é o seu veículo físico neste plano terreno. E se ele não tiver saúde e se ele não tiver em forma, a nossa alma também não vai ficar em forma. E por isso eu acho que é a conjugação das duas coisas que faz de nós seres muito especiais, mas sim, essa consciência do corpo e de tratarmos bem do corpo e de olharmos para nós com mais amor, acho que é uma mensagem fantástica. Minha querida Maria, agradeço de coração esta nossa conversa, que amei, passou a voar, este tempo passou a voar, muito, muito grata por tudo aquilo que deixaste aqui hoje. Olha, muito grata também por esta oportunidade e por poder contribuir, se possível, para que sejamos todos mais felizes, como dizia o Joseph Pilates. Exatamente. Minha querida, muito grata. Obrigada. Um beijinho muito grande. Beijinhos.